Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, meu Deus, essa grande congregação virtual que está espalhada por todas as partes, e nós damos graças ao Senhor por cada um dos nossos irmãos que estão em conexão, que estão nos seguindo através desta programação, meu Pai. Nesse instante eu peço perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e entregamos nossas vidas em Tuas benditas e poderosas mãos. Peço, Senhor Deus, a cura divina em favor dos doentes e a bênção em favor dos necessitados, e também, Senhor, peço a inspiração divina
para que possamos ser abençoados através da tua bendita palavra, meu Pai. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e amados irmãos. A escritura que vamos ler está no livro de Salmos, no capítulo 133. E enquanto os irmãos procuram, se desejarem acompanhar, não é? Nós traremos então as nossas notificações diárias. Lembrando que esta programação é publicada diariamente aqui pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também é reprisada através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos. E se qualquer irmão desejar fazer parte de um grupo, então é só entrar em contato conosco, fazendo a tua solicitação através do nosso número que está na descrição do vídeo. E mandando também, sem esquecer, o teu nome para que o teu contato seja criado, não é? E também lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós temos cultos nesse endereço, no tabernáculo, todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. Todos os meus amados irmãos são bem-vindos, são convidados a estarem conosco e adorarem ao Senhor. E agora, dito todas estas coisas, nós vamos aqui para a nossa leitura bíblica, conforme nós anunciamos. Livro de Salmos, capítulo 133, começando no versículo 1. Então vamos aqui. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Graças a Deus, não é? Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O hino que vamos ouvir tem por título Chora aos pés de Jesus. Esse hino é cantado pelo cantor Adilson Rossi, cantor evangélico Adilson Rossi, não é? E nós vamos matar saudades um pouquinho ouvindo essa belíssima canção. Ouçamos então e depois disso nós voltaremos com a meditação da bendita palavra e mais precisamente com o estudo da mensagem Sede, que está em apreço agora nesta programação, não é? Ouçamos então e meditemos. Nesta vida o crente é provado, mas tem ao seu lado auxílio divino. E chorando sua cruz tão pesada, à beira da estrada lamenta o destino.
O Senhor tem provado o seu povo, e é vitorioso quem leva a sua cruz. Se não tens esperança de vida, procura guarida nos pés de Jesus. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Quantas vezes a noite sombria não traz alegria e tudo é tristeza, e o crente de rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza de que Deus não despreza o seu povo. Na água e no fogo Ele estende sua mão. Quando tudo parece perdido, para o seu problema Deus dá solução. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor também, não é? E agora vamos para então a mensagem conforme anunciado, que é a mensagem sede, e nós vamos dar continuidade no estudo a partir do parágrafo 100. Vamos aqui então. Quando era menino, eu me recordo que fui criado numa família muito pobre e recordo-me de muitas vezes quando saía com os companheiros, eu não tinha como me vestir para ir a um lugar distinto, mas eu não sei, as pessoas tinham algo que eu gostava. Eu gostava de me encontrar com elas, mas eu era mais ou menos o que chamam de ovelha negra. E quando fui salvo e encontrei esse algo em mim, do que eu tinha sede, um amigo, alguém que fosse companheiro meu, alguém em quem eu pudesse confiar, alguém com quem você possa se sentar e falar sobre seus problemas. E quando encontrei essa satisfação verdadeira e genuína, quando encontrei Jesus Cristo, sim, esse era o verdadeiro amigo que ele tinha encontrado, não é? Porque você observou o que ele disse mais para o comecinho da leitura aqui, não é? Que ele era de uma família pobre, não tinha como se vestir de uma forma mais elegante para sair junto com os amigos, mas ele gostava de estar com eles. Só que eles, possivelmente, pelo que ele nos disse aqui, eles não tinham muito interesse de estarem com ele. E ele era então tido como se fosse a ovelha negra entre eles, não é? Por causa da sua maneira pobre.
e simples de ser. Mas até que um dia ele encontrou com um amigo verdadeiro, e esse é Jesus Cristo, não é? Porque os outros não eram amigos verdadeiros, eles apenas o suportavam na companhia deles, porque quem sabe até sentisse vergonha da companhia deles, não é? E assim por diante. Mas continuemos aqui então. Aquele, Jesus Cristo, né? Aquele que satisfaz verdadeiramente, genuinamente, e tira toda, sacia toda essa sede e lhe dá algo que parece não haver nada que ocupe o seu lugar. Glória a Deus. E agora, como Satanás tenta perverter essa satisfação da alma, essa sede da alma, ele tenta lhe dar tudo para satisfazê-la. E ele é tão enganoso, isto é Satanás, né? Mas só que tem um detalhe que eu vou dar uma paradinha aqui, para depois dar continuidade. Tem um porém aqui. Ele é tão enganoso, Satanás, o profeta acabou de dizer, e o próprio profeta também diz, e Satanás não tem outras mãos, não tem outros pés, não tem outra boca, outros lábios, a não ser os lábios das pessoas, as mãos das pessoas, os pés das pessoas. Então Satanás é enganoso através de pessoas, assim como Deus também é amoroso, é amável, é perdoador, é benigno. Tudo que é de bom vem da parte de Deus, e isso também ele manifesta aqui na terra, o Senhor Deus manifesta aqui na terra através de pessoas. Pessoas que amam, pessoas que são honestas, pessoas que são sinceras e assim por diante. Isso são atributos de Deus. Bem como, ao contrário, aquelas outras coisas, falta de honestidade, falta de lealdade, mentiras, invejas, ódio, essas coisas são atributos de Satanás. E ele as manifesta, ou melhor, os manifesta, os atributos, né? Através de pessoas também. Então Deus não tem outras mãos e outros pés aqui na terra a não ser os nossos. E o diabo também não tem outras mãos, outros pés e outra boca a não ser os seus adeptos, não é? É bom que se esclareça isto. Nestes dias de perversão, este é um mundo pervertido, é uma raça pervertida, é um povo pervertido, tudo é pervertido, e perverteu tão gradualmente que se tornou a era mais enganosa que nós, em que qualquer ser humano já viveu. É mais enganosa do que nunca. Lamentavelmente, não é? Você vive no meio de pessoas que apresentam essas características, não é? Perversão, engano, falta de honestidade e aí por aí vai, não é? Que são atributos de Satanás. Agora, vocês simplesmente não conseguem imaginar quão enganosa a nação se tornou, até mesmo com nossos próprios irmãos como povo americano. Eu estava falando há algum tempo, estava na mata há algumas semanas e encontrei um maço de cigarros jogado na mata e dizia lá:
o filtro do homem que pensa. E fui a certa distância pela mata e voltei. Isso ficou passando na minha mente, o filtro do homem que pensa. E então nós continuamos aqui observando a comparação que o profeta de Deus fez e acostumava fazer. Eles disseram que o irmão Brana era um tipologista. Os contrários à sua mensagem, não é? Diziam que o irmão Brana era um tipologista, mas a Bíblia é tipologista. Os profetas do Velho Testamento eram tipologistas, não é? Jesus também foi. Por exemplo, a Bíblia diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não conhece ao seu Deus. Não é? Olha isto. Então, sempre a Bíblia fala em tipos. Mas vamos em frente, não é? Não vamos dar atenção para o que as pessoas falam. Vamos dar atenção para o que é correto, verdadeiro e para o que a Bíblia fala. Bem, estive na Feira Mundial há uns 2 anos. Recordo-me que foi quando convidaram aquele Hugh Browner e todos aqueles lá, quando estavam fazendo demonstrações de várias coisas, né? Por exemplo, de cigarros e outras coisas que é de uso comum das pessoas, né? E como pegaram aquela fumaça e colocaram num pedaço de mármore e pegaram um cotonete de algodão e rasparam aquela nicotina que lá, de lá, melhor dizendo, e a puseram nas costas de um rato. Em 7 dias ele tinha tanto câncer que não conseguia ficar de pé. Isso foi uma experiência científica que eles fizeram lá nos Estados Unidos em uma certa feira, né, ali. O rato não conseguia se manter de pé. Vejam, de um cigarro, e então mostraram como é quando isso entra no pulmão humano. Alguns deles dizem: eu não trago, eu só puxo na boca. Mostra como fica na saliva e desce direto da mesma forma para dentro da garganta. Vejam. E então este homem disse: vê-se tanto falar de filtro. Ele disse, então esse aqui que está falando agora era o que estava fazendo a demonstração. Então ele disse, vê-se falar tanto de filtro. Ele disse, agora, se você tem desejo, há uma sede. Vejam, desejo de fumar um cigarro natural pode satisfazer esse desejo no momento. Mas se você tem um filtro, precisa de 4, não é? Para satisfazer o mesmo que um faria. Disse, porque você só está recebendo cerca de 1/4 da fumaça. Eu disse, então isso era o demonstrador passando essas informações para as pessoas, não é? E disse, o gosto do homem que faz isso, veja, não se pode ter fumaça a menos que se tenha alcatrão. E quando se tem alcatrão, se tem câncer. Então, aí está. Veja,
Isto é apenas um chamarisco. E penso numa empresa de cigarros que está nesta nação e vive através desta nação, e então com um chamarisco assim para absolutamente enganar cidadãos americanos, para enganá-los. O filtro do homem que pensa é só um chamarisco para vender mais, não é? Então pensei naquela coisa, o filtro do homem que pensa. Pensei, essa é uma boa ideia. Assim, o filtro do homem que pensa existe, que é esta Bíblia. Então agora ele fez a comparação, não é? O filtro do homem que realmente pensa é essa Bíblia. O filtro de um homem que pensa, que toma, ou seja, que tome esse filtro, ele produzirá o gosto de um homem justo. Está vendo? Então, quando a gente pensa, a gente toma a Bíblia. E ela é um filtro para filtrar de nós as nossas ideias, os nossos maus hábitos, os nossos maus gênios, né? E os nossos costumes de mentir, os nossos costumes de sermos desleais, não é isso? Então a Bíblia é um filtro para isso. Agora, não se pode fazer o pecado passar através das páginas dessa Bíblia. Não. Ela o interrompe, ela o filtra. Agora, você pode ir à igreja e simplesmente tomar qualquer coisa, mas você não pode passar através dessa Bíblia e ter pecado. Ela não permitirá. Então você notou que há uma diferença em ir na igreja, em ser membro de uma igreja, em congregar em uma igreja e obedecer a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. São duas coisas diferentes, né? Em que nós precisamos observar isso. A gente pode ir na igreja, em qualquer uma delas que seja, não importa qual seja, você pode ir, mas ainda o pecado pode passar lá, não é? Ainda não filtra. Agora, quando nós vamos para a palavra, aí a palavra não deixa passar essas coisas, não deixa passar pecado. Ela não permitirá, ela filtra todo o pecado e dá o gosto de um homem santo. Porque se o homem estiver pensando que deseja ser santo e ser como Deus, e ser um filho ou uma filha de Deus, então ele vai querer o tipo certo de filtro. Assim, ele detém todo o pecado deste lado da Bíblia. E ele somente pode fazer o Espírito Santo passar através da Bíblia, que escreveu a Bíblia. É o gosto de um homem santo ter este filtro do homem que pensa. Agora, vemos quão enganador é hoje. Mateus 24, 24, isto é, capítulo 24, versículo 24. Jesus disse: nos últimos dias, que os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam o próprio escolhido, se fosse possível. Quão parecidos, que enganoso temos hoje do certo e do errado. Então, ele até exclamou, não é? Como isso é parecido, o certo e o errado, não é?
Mas vamos aqui. A Bíblia não deixa passar nada que seja pecado. Mesmo em nosso governo, em nossa política, nós nem sequer temos um homem que pudéssemos eleger como político que absolutamente defendesse o que ele achasse ser certo. Então, será que ele não é um homem verdadeiro, né? Que ele pensa uma coisa, mas defende outra? Bom, é o que ele está dizendo aqui, né? Nós não conseguimos encontrar um homem que pudesse defender aquilo que ele achasse ser certo. Onde estão nossos Patricks, Henrys e George Washington, Abraham Lincoln? E hoje, exatamente como nosso presidente disse lá, o caminho, se querem o comunismo, podem tê-lo. O que quer que o povo queira, se esse não é um homem que não fala de sua convicção, um homem que fique firme num princípio, que fique firme no que é um princípio, só quer ir na direção de menor resistência. E é assim que as pessoas têm se tornado na igreja. Querem vir e se unir à igreja. E dizem, é só isso. Eu me uni à igreja agora. Você está tentando satisfazer aquela grande sede santa que Deus colocou em você. Aquela torre de controle tentando direcioná-lo para a coisa certa. E você tenta satisfazê-la unindo-se a uma igreja, trocando de grupos, naturalmente, não é? E assim por diante. Repetindo um credo ou algo assim, quando nada, senão a própria presença e o enchimento do próprio Deus em sua vida é que satisfará isso. Ele não ficará satisfeito com um credo. Você nunca fará um credo passar através desta Bíblia. Não, nem mesmo existe o que chamam de credo dos apóstolos. Quer dizer, na Bíblia não tem essa oração aí não é? Que nós poderíamos chamar de reza. Mas é uma oração de todas as formas. Na Bíblia não tem essa oração chamada credo dos apóstolos. Ele está dizendo aqui. Então isso nunca passará por aí. Mostre-me na Bíblia onde o credo dos apóstolos diz: eu creio na Santa Igreja, não é? Eu creio na comunhão dos santos. Quando a Bíblia disse: há um só mediador entre Deus e o homem, que é o homem, Cristo Jesus. Você nunca fará isso passar através da Bíblia. Amém. Que Deus seja louvado. Nós chegamos ao parágrafo 113 e agora nós temos que parar por causa do nosso tempo, que se esgotou, não é? Mas antes nós teremos uma palavra de oração, pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua graça, e que Ele nos ajude a vivermos da maneira correta com Deus, da maneira que somos ensinados pelo seu mensageiro, não é? Oremos então. Gracioso Deus e bendito Pai, acabamos de
ler esta pequena porção, Senhor, da palavra, da mensagem, para nos colocar na posição certa perante o Senhor. Pai bendito, agora nós pedimos que o Senhor ajude a cada um a sentir essa sede de viver corretamente, meu Deus. Que não sejamos apenas religiosos, igrejeiros. Ó Deus, isso são credos, isso são dogmas, meu Deus. Mas ele acabou de dizer que a Bíblia não deixa passar nem um credo, nem um pecado e nem nada, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor. Cura os doentes, liberta os oprimidos, dá vitória aos teus filhos, ao teu povo, meu Pai. Nós pedimos tudo isto humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo, e para a tua bendita glória te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos outra vez em nosso próximo programa. Fiquem na paz do Senhor. Amém.